que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Boa noite, amados irmãos, graça e paz. É com alegria que mais uma vez nós iniciamos a nossa live do projeto Palavra em Foco. É uma alegria muito grande mais uma vez poder estar aqui com vocês, e nós vamos estar então lendo a palavra do Senhor no texto lá de Atos, capítulo 4. Eu queria ler o versículo 23, 24 e também o versículo de número 31. Atos, então, capítulo 4, versículo 23, 24 e depois o 31. Diz assim o texto: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E aí diz lá no final dessa sessão desse texto: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós temos vivido um momento muito difícil ainda no nosso país e no mundo. A pandemia ela não foi vencida. É uma etapa muito difícil na nossa vida, onde nós vemos ali, muitas vezes informações que geram um certo conflito, uma certa insegurança. E é muito importante que nós sejamos assim, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui nós vemos que a igreja ela orava e diz que eles levantaram a voz unânimes. Nós temos que, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, nos unir em oração. Nós temos que clamar. Muitas vezes a gente gasta um tempo precioso para ficar reclamando, para ficar murmurando, para ficar muitas vezes elegendo quem é o culpado por tudo isso que está acontecendo. Mas é importante que nós possamos levantar a nossa voz, conforme o texto diz aqui: aquele que é soberano, tu soberano Senhor, que fizeste todas as coisas. E diz lá que, como resposta à oração da igreja que estava ali, logo no início da caminhada da igreja em Atos, nós vemos então que o lugar onde eles estavam reunidos tremer, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E eles ali foram capacitados por Deus a pregar, a testemunhar de Jesus, mesmo em meio a uma crise, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a inseguranças, às ameaças. E é importante que nós sejamos orando pelo nosso país. Eu vi uma postagem no dia de ontem, alguém falava que os evangélicos e alguns não estão de luto pelos 100 mil pessoas que faleceram. A gente tem falado constantemente aqui, a gente não está de luto simplesmente pelas 100 mil, nós estamos de luto todos os dias ali, orando, clamando ao Senhor e pedindo que Deus tenha misericórdia. O luto ali, ou aquele momento que transpôs os 100 mil, ele não pode ser aproveitado por alguns para querer tirar partido ou fazer política em cima disso. Nós temos que pedir que Deus tenha misericórdia e clamar por aqueles que perderam seus entes queridos.
Não adianta simplesmente a gente ficar fazendo manifestações públicas em rede social e esquecer de orar. Não adianta a gente decretar luto e não fazer nada por aquelas pessoas que ainda correm o risco de sofrerem com toda essa pandemia. Então é muito importante que nós tenhamos isso em consciência, né? Nós, como evangélicos, nós, como servos do Senhor, nós não estamos em luto só pelas 100 mil pessoas, nós estamos em luto pela condição que o nosso país se encontra, a condição que o mundo se encontra. As pessoas estão morrendo sem esperança, as pessoas estão morrendo sem Jesus. As pessoas estão morrendo de uma maneira, muitas vezes com catástrofes, como tem acontecido em diversas partes do mundo. E é muito importante que a gente tenha consciência de que nós, como igreja, servos do Senhor, nós temos orado, nós temos intercedido para que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e daqueles que se perdem. Então é muito importante que nós sejamos fazendo isso. Nós vamos estar orando então, né, também porque amanhã é um dia especial para a Igreja Presbiteriana do Brasil. É um dia que a gente comemora, né, os 161 anos de fundação, desde que Simonton chegou aqui no Brasil e iniciou o trabalho da Igreja Presbiteriana. É um momento, então, de gratidão a Deus, por Deus estar sustentando essa igreja há 161 anos. Nós temos também que orar pelas famílias que perderam seus entes queridos para essa pandemia. Nós devemos orar também pelo Brasil, pedindo que Deus possa estar abençoando e tenha misericórdia da nossa nação, dê sabedoria às autoridades, que realmente, né, possa haver uma moralidade, principalmente no uso dos recursos, né, que muitas vezes são destinados e que, em vez de ir para o povo, para o benefício, às vezes é usurpado, tirado e muitas vezes, né, é alvo de corrupção. Nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia desse país. E nós temos que orar também pelo Líbano, né? A gente vê que o Líbano está num momento muito difícil, já estava difícil as coisas lá, então com aquela explosão que aconteceu na semana passada, ainda há pessoas desaparecidas, há muitas pessoas que perderam seus entes queridos, e nós temos... Irmãos, nós estamos de volta, deu uma pausa ali na transmissão, a gente pede desculpa, mas a gente deve orar então pelo Líbano também, pedindo que Deus possa estar assim, abençoando aquela nação e tendo misericórdia daquela nação. Vamos estar então abaixando a nossa cabeça nesse momento, nós vamos estar orando, clame ao Senhor, coloque também as suas dificuldades, seus problemas diante de Deus e creia que Deus é contigo e vai estar te abençoando nesse momento. Senhor, no nome de Jesus, louvamos e engrandecemos a Ti, porque sabemos, Senhor, que apesar, Senhor, dos momentos difíceis, Senhor, apesar das crises que nós temos vivido, apesar, Senhor, de todo o transtorno, Senhor, que essa pandemia tem causado na vida de cada um de nós, na vida da humanidade, sabemos, Senhor, que Tu és o Deus soberano, que nada foge ao Teu controle, que Tu és Deus, Senhor, sobre todas as coisas. E nós sabemos que o Senhor tem o poder, Senhor, tem a autoridade, Senhor, de fazer cessar toda essa pandemia. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nós vemos que tudo isso tem acontecido, vidas que se perdem e tantas lições que nós deveríamos estar extraindo de toda essa situação. E muitas vezes, Senhor, nós vemos que muitas dessas coisas, em vez de estar amolecendo o nosso coração, fazendo com que a gente se torne pessoas melhores, pelo contrário, em alguns momentos tem endurecido o coração de algumas pessoas, tem endurecido, Senhor, muitas vezes, Senhor, a vida daquelas pessoas no sentido de elas se tornarem pessoas, às vezes amargas, duras, Senhor, e muitas vezes, Senhor, em vez da gente estar ali se unindo, são tantos, Senhor, que têm buscado a separação, a polarização, e nós queremos pedir que o Senhor possa, Senhor, ter misericórdia de nós, principalmente da Tua igreja. Sabemos que nós somos luz, nós somos sal, nós somos o bom fermento e que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos consolar aqueles que têm sofrido, que nós possamos estar com aqueles, Senhor, que precisam de uma palavra de esperança. Que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando, Senhor, a Tua igreja cada dia mais, Senhor. Fale conosco através da Tua palavra. Ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque sabemos, Senhor, que muitas das coisas que nós temos vivido é fruto, Senhor, da nossa rebeldia, é fruto do nosso pecado, é fruto do nosso distanciamento. Muitas vezes, Senhor, são consequências, Senhor, de atos, Senhor, egoístas, Senhor, atos muitas vezes, Senhor, de rebeldia contra Ti e contra a Tua palavra.
E eu quero te pedir que o Senhor possa, Senhor, estar olhando, Senhor, para aqueles que estão sofrendo. Console, Senhor, aquelas 100.000 famílias que perderam, Senhor, os seus entes queridos. Sabemos que é gente que está sofrendo, gente que precisa, Senhor, do teu consolo. E como diz a tua palavra, tu és o Deus de toda a consolação. E que o Senhor possa estar visitando nesse momento, onde quer que esteja. É o que te pedimos, é o que te agradecemos. E te pedimos ainda também, Senhor, e glorificamos o teu nome, pelos 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que o Senhor continue abençoando essa igreja e que ela possa sempre ser comprometida contigo, com a tua palavra e com a verdade do teu evangelho. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando ao Senhor então, através de 2 cânticos, e eu vou estar passando então a palavra nesse momento para o Davi, e ele vai estar assim então nos conduzindo nesses cânticos.
Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho das mãos de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Amém. Que Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida, né? Ele possa derramar chuva abundante nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Eu quero saudar cada um que entrou aqui na nossa live. Quero dizer que é muito bom, sejam bem-vindos todos aqueles. Às vezes a gente na transmissão não tem como, né, responder todo mundo ao mesmo tempo, mas eu quero dizer que é muito importante a sua participação. Nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite, e nós vamos estar lendo em Isaías, capítulo 55. Nós vamos estar lendo do versículo 8 até o versículo 13. Livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo de 8 até o versículo de número 13. Isaías 55, 8. Diz assim o texto: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados,
Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Amém? Quando nós olhamos para esse texto, o texto de Isaías 55, traz uma palavra muito importante para cada um de nós. E nós gostaríamos de meditar justamente levando em conta aquilo que está no versículo 11, que a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Quando nós olhamos então para essa expressão, para esse versículo, isso me chama muito a atenção para uma palavra que frutifica, que traz algo bom, que traz edificação, que traz vida. O texto está justamente falando de algo muito importante, que a palavra é como semente na terra, é como semente no nosso coração. Nós temos vivido um tempo onde muitas pessoas elas têm utilizado da palavra, muitas vezes para proclamar coisas que às vezes não são boas, que não edificam, que não abençoam, que não trazem nada de bom ao coração. Mas a palavra de Deus, além dela ter o poder de trazer o fruto, de frutificar, de trazer coisas que são boas ao nosso coração, a palavra de Deus ela tem o poder também de transformar todo aquele que ouve, todo aquele que a recebe, porque não volta para ele vazia. A palavra de Deus é uma palavra de poder, é uma palavra que faz a diferença na vida daquele que ele designou para a salvação, na vida daquele que realmente teve seus ouvidos abertos para poder entender e compreender aquilo que Deus gostaria e queria falar ao seu coração. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Eu queria justamente meditar sobre isso, o poder da palavra de Deus, a palavra que frutifica. E nós aprendemos então algumas lições preciosas nesse texto. Muitas vezes, quando a gente olha ao nosso redor e muitas questões que estão acontecendo, ainda que tudo ao nosso redor possa apontar o contrário, a nossa fé ela deve estar baseada nas promessas de Deus e não nas circunstâncias. O que isso quer dizer? Muitas vezes existe coisas ao nosso redor que apontam circunstâncias que são desanimadoras, apontam circunstâncias que trazem aflição ao coração, apontam circunstâncias que muitas vezes fazem as pessoas duvidar daquilo que está acontecendo, da própria ação de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ainda que tudo diga o contrário ao nosso redor, a nossa fé deve estar fundamentada nas promessas que a palavra de Deus traz ao nosso coração. E a palavra de Deus ela está cheia de promessas a cada um de nós. E quando nós olhamos para essa palavra, nós conseguimos assim extrair para a nossa vida a motivação necessária para a gente poder caminhar, sejam qual forem as circunstâncias. É interessante que muitos dos servos do Senhor, quando receberam uma promessa de Deus e receberam uma promessa de que Deus estaria fazendo determinada questão na sua vida ou na vida da nação, muitas dessas pessoas, quando receberam a promessa, elas estavam vivendo um momento muito difícil. Um momento onde, ao olhar para as circunstâncias, eles encontravam desesperança. Eles encontravam coisas que eram como que barreiras que precisavam ser transpostas em suas vidas. Em Deuteronômio, versículo 19, capítulo 23, quer dizer, versículo 19, traz mais uma afirmação importante para que a gente saiba que a gente não tem ali que confiar simplesmente em promessas humanas, mas na promessa da palavra. Porque ao confiar no homem, confiar nas promessas que muitas vezes são feitas, nós podemos nos decepcionar. Mas quando nós confiamos na palavra de Deus e nas suas promessas, ainda que as circunstâncias digam ao contrário, ainda que tudo diga não, nós podemos crer que Deus vai estar fazendo a sua vontade. Um exemplo disso é o que está lá em Deuteronômio 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Ele faz essa pergunta para você. Deus é aquele que cumpre a sua palavra, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Nós começamos hoje
a nossa live com uma música que falava sobre isso. Falava lá da experiência de Abacuque, onde então, vivendo um momento muito difícil, ele começa a perguntar até quando ele teria que suportar determinadas coisas. Porque nós, muitas vezes, perguntamos e fazemos esse tipo de pergunta porque nós somos pequenos, nós somos limitados. E muitas vezes as circunstâncias fazem com que a gente se assuste com tudo que está ao nosso redor. Fazem com que muitas vezes isso traga insegurança e até incredulidade ao nosso coração. É por isso que nós temos que olhar para a palavra, porque a palavra de Deus nos dá a razão de todas as coisas. A palavra de Deus nos conduz ao caminho correto. E ainda que a gente naquele determinado momento possa até não entender o que Deus prometeu ou o que Ele vai fazer, uma coisa é certa, Ele vai fazer. Cabe a cada um de nós crer. O como, eu até ouvi uma palavra essa semana, é muito importante a gente destacar isso. O como é com Deus. Como Ele vai fazer é com Ele, não é com a gente. A gente tem que crer. E Ele muitas vezes apareceu para os seus servos dizendo que ia fazer. E muitas vezes a gente quer saber como Ele vai fazer. Isso não importa. O como é com Ele. Ele vai fazer segundo a sua vontade soberana. E Ele muitas vezes fez de maneiras surpreendentes coisas maravilhosas. Eu fico até imaginando, né, aonde que o povo que saiu do Egito podia imaginar, porque nunca ninguém tinha visto isso, né, que o mar ia se abrir diante deles, né, e Deus fez com que o mar se abrisse, né, e ainda que de repente na nossa vida nós podemos tirar uma lição desse texto lá do Êxodo, quando o povo sai do Egito, é de que ainda que não há um caminho, Deus é capaz de fazer o caminho. Não havia um caminho para o povo passar, mas Deus fez o caminho. Então, como é com Deus? E Ele vai fazer o que tiver que ser feito na sua vida, na vida da sua família, porque aquilo que Ele prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Mas outra coisa que nós aprendemos é que as circunstâncias, elas são passageiras, mas a palavra de Deus é eterna. Então, diz de forma bem clara que todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus é o quê? Eterna. E quando nós pensamos então nisso, nós temos que tranquilizar o nosso coração. Nós temos que ter realmente a certeza de que vai passar todas as coisas. O texto, né, muitas vezes vai nos mostrar de que na realidade vai passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passa jamais. Foi o que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. 1 Reis também, capítulo 8, versículo 56, diz assim: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Ou seja, nós podemos descansar nas promessas de Deus, na palavra de Deus, porque Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Nós estamos aí bem perto, né? Mesmo em meio a toda essa pandemia, está marcado aí para o final do ano eleições, né, municipais. E aí quando a gente pensa em prefeito, vereador, são aqueles políticos que a gente tem mais perto da gente, né? Porque às vezes a nossa cidade não tem nenhum representante como deputado, não tem nenhum representante como senador, não tem nenhum representante, né, até mesmo como deputado estadual. Então vereador e prefeito são os mais próximos da gente, né? E certamente está naquele tempo que eles vão começar a fazer campanha, como qualquer político faz, e faz um monte de promessas. E promessas, às vezes, que eles não têm nem condição de cumprir, e que não cabe nem a eles essas promessas. Mas Deus não é assim. O texto é bem claro em dizer que Deus não mente, ou seja, Deus não promete aquilo que Ele não possa cumprir. E aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre na íntegra. Aquilo que Ele usou também os seus servos, e usou a sua própria palavra ali, que a gente chama de Bíblia, Ele vai estar cumprindo. Ainda que você possa estar decepcionado com muitas promessas. É até interessante que o ser humano, ele muitas vezes, ele é craque em quebrar promessas. Quantas promessas a gente faz? A gente quebra as promessas que a gente faz para nós mesmos. Quando a gente diz que vai ser uma coisa e a gente sabe que as circunstâncias e aquilo que nós somos na essência não nos torna capazes de vivenciar aquilo que a gente idealizou. E a gente muitas vezes descumpre. Quantas vezes a gente diz que vai começar uma dieta na segunda-feira, essa segunda-feira nunca começa, né? Nunca chega. Quantas pessoas que dizem, né,
que vão fazer isso ou aquilo e que vai ser diferente e elas mesmas não conseguem, mas Deus não é assim. Então não adianta eu querer viver de ilusão, eu tenho que viver de certeza. A fé nas promessas de Deus nos traz certeza ao coração. Tem muita gente vivendo de ilusão, tem muita gente criando, nós podemos dizer, algumas realidades falsas, e eles começam a acreditar em determinadas coisas e a buscar essas coisas. Não, nós temos que buscar a verdade. E a verdade do Evangelho, ela é capaz de nos libertar. A verdade do Evangelho é capaz de trazer paz ao coração. A verdade do Evangelho é capaz de trazer descanso à nossa vida. A paz que excede todo entendimento pode ser experimentada por aqueles que conseguem descansar nas promessas de Deus. E é muito importante que você saiba disso. Toda e qualquer circunstância é passageiro. Então o que nós estamos vivendo pode ser difícil, mas é passageiro. Uma hora vai passar. Né? Toda tempestade, ela pode trazer consigo alguns prejuízos e alguns temores, mas a gente sabe que uma hora a tempestade vai passar. E nós sabemos que existe aquele que é o Senhor de todas as coisas, Deus Criador dos céus e da terra, que vive em nós, que está na nossa vida e que é capaz de nos capacitar para que a gente possa passar pela tempestade e saber que nós não estamos sozinhos. Deus realmente é fiel, Deus é maravilhoso, Deus cumpre integralmente aquilo que Ele prometeu. Mas diante disso, qual deve ser a nossa atitude? Se quisermos ser servos que sejam agradáveis ao Senhor, precisamos assumir um compromisso com a palavra. Muitas vezes nós estamos buscando fórmulas mágicas ou coisas em outros lugares. E nós temos que confiar na palavra. Sabendo, por exemplo, a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para Ele vazia. Deus vai fazer aquilo que Ele determinou. Ou seja, aquilo que Ele designou, aquilo que Ele idealizou. Então, não existe nada que Deus fale ou que Ele tenha decretado que seja vazio, ou que vai ficar no ar. Na hora exata, no tempo de Deus, vai se cumprir. E eu tenho, então, que assumir esse compromisso com a palavra de Deus. Tem muita gente que gosta de ouvir a palavra de Deus. Eu conheço pessoas que gostam de ouvir uma boa pregação, uma boa palavra, mas isso não é suficiente para fazer bem ao seu coração. Eu tenho que assumir um compromisso com aquilo que eu ouço. Ou seja, se a palavra de Deus está me falando acerca da libertação, da vitória que eu tenho através de Jesus, de uma vida de esperança, eu tenho que realmente abrir o meu coração para essas coisas. E tem muitas pessoas que simplesmente, eles ouvem a palavra de Deus, mas eles não estão dispostos a assumir um compromisso. Deus é muito bom, as coisas de Deus são muito boas, mas Ele vai continuar fazendo as coisas que tem que fazer, eu vou seguir o meu próprio caminho. E muitas vezes nós somos rebeldes nisso. E aí, muitas vezes, Deus falou determinadas coisas para cada um de nós, seja através de uma pregação, seja através da leitura da palavra de Deus, seja alguma coisa que Ele falou diretamente ao nosso coração, e muitas vezes nós somos teimosos. E quando vem o aperto, vem a dificuldade, a gente começa a clamar por Ele, pedir a sua ajuda. Mas quando Ele falou que nós não deveríamos ir por aquele caminho, Ele deixou bem claro que aquele caminho traria prejuízos para a nossa vida. E quantas vezes nós seguimos aqueles caminhos que são contrários à vontade de Deus e colhemos frutos amargos, colhemos coisas que trazem consequências sérias sobre a nossa vida. Muitas vezes, nós estamos ali vivendo, em meio, nós podemos dizer, como diz o próprio texto ali, é o espinheiro, com um lugar sem vida. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos seguindo o nosso próprio caminho. Mas aquele que ouve a palavra de Deus, aquele lugar de desespero, aquele lugar de deserto, aquele lugar sem vida, diz que vai ser para a glória do Senhor. Será uma bênção na sua vida. Estará, como sendo um manancial, mesmo em meio a lugares áridos. E talvez você esteja vivendo um momento de aridez, um momento difícil. Por quê? Porque em alguns momentos você está sendo rebelde, você está querendo seguir o seu próprio caminho. E aí quando nós olhamos para esse texto traz um consolo e um conforto ao nosso coração. Deus tem um plano para a nossa vida. Paulo dizia para a igreja, aquele que começou boa obra, ele é fiel para completá-la até o fim.
Então, o Deus que age é o Deus que não te abandona. É o Deus que quer mudar a sua vida, quer mudar a sua realidade. É o Deus que quer derramar bênçãos abundantes sobre a sua vida e o seu coração. Mas para isso é importante você assumir um compromisso. O que é assumir um compromisso com a palavra de Deus? É você entender, conforme a reforma trouxe à tona, de que a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática. Ou seja, é na palavra que eu vou crer, e é através da palavra que eu vou viver. É a palavra, a única coisa que eu creio e que eu sei que é perfeita e verdadeira. E é através dessa palavra é que eu vou viver o evangelho, vou viver, segundo ela, aquilo que tem que ser feito. Porque tem muitas pessoas que elas querem seguir os seus próprios caminhos, seus próprios projetos, mas quando o negócio aperta, elas querem que Deus entre dentro da sua realidade. Irmãos, não temos que encaixar Deus dentro da nossa realidade. Somos nós que temos que nos encaixar dentro da realidade de Deus. E Deus, muitas vezes, nos desafia a crer em coisas que humanamente podem parecer impossíveis, mas ali é a manifestação do poder dele. Há muitas pessoas que simplesmente elas se tornam, e quando eu falo isso, materialistas, não é simplesmente uma visão ideológica, é simplesmente um fato corriqueiro no mundo que nós vivemos. Se eu não puder ver, se eu não puder tocar, se eu não puder olhar, muitas vezes eu não acredito. Mas a fé em Deus é uma fé que você colhe os frutos quando você consegue realmente estar ligado a Ele, crer na sua palavra e saber que os olhos podem ir além do que os olhos racionais, os olhos da fé. Eles podem enxergar coisas que ainda não aconteceram, porque você confia num Deus todo-poderoso, num Deus grandioso, num Deus, como eu disse anteriormente, que pode fazer um caminho, que pode mudar toda a circunstância. Voltando a Abacuque, ele viveu um momento muito difícil, mas o cântico dele é muito bonito. Ele diz, ainda que não tenha frutos, ainda que o gado possa emagrecer, possa até perecer, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque eu sei que a palavra dele se cumpre na minha vida e em tudo aquilo que está acontecendo. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Mas para a gente poder terminar essa meditação, a palavra de Deus, suas promessas, é o nosso alimento na jornada da vida. Você quer caminhar vitoriosamente? E quando eu digo caminhar vitoriosamente, eu não estou falando caminhar vitoriosamente no lado material. Eu estou falando para você caminhar vitoriosamente em Jesus. Porque como ele venceu, nós vencemos. A Bíblia diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. E o pessoal leva logo isso para o lado material. Então o pessoal acha que ser mais do que vencedor é eu ter uma boa casa, eu ter a conta sempre no azul, eu ter o melhor carro, eu poder viajar para todos os lugares do mundo. Não é isso que é ser vitorioso em Cristo. Ser vitorioso em Cristo é confiar de que realmente a minha vitória é por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Não foi pelo meu mérito, não foi pela minha própria vontade, mas aquilo que realmente ele fez me dando a vitória. A maior vitória que nós temos é a vitória contra a morte, que é consequência do nosso pecado, que é consequência do nosso distanciamento de Deus. Essa é a maior vitória. É a vitória de nós recebermos a vida eterna junto ao Pai, junto dele. Essa é a vitória da nossa vida. E tem muitas vezes pessoas vivendo uma vida de fracasso, uma vida de decepção, uma vida de amargura, pessoas que estão ali em alguns momentos, vivenciando dia após dia um desespero muito grande, porque tentar encontrar o sentido da vida, o sentido da existência humana fora de Deus, simplesmente é desespero. E é muito importante que você possa encontrar o verdadeiro sentido da vida em Jesus. E é por isso que a palavra de Deus, ela deve ser o nosso alimento na jornada. Nós estamos aqui de passagem. Muitas vezes nós queremos fincar as nossas estacas, a nossa tenda nesse mundo e tentando de todas as formas achar e muitas vezes confundir a ideia, nós podemos dizer assim, de ser bem-sucedido com ter realmente posses materiais. Ser bem-sucedido. Quem que é o bem-sucedido segundo a palavra de Deus? É aquele que faz tudo o que está na palavra de Deus. É só você lá ler o Salmo de número 1. Diz que aquele que medita dia e noite, esse que é o bem-sucedido.
Aquele que é motivado pela palavra de Deus, esse que é bem sucedido em tudo aquilo que ele for fazer, porque ele confia numa palavra que é verdadeira. Ele não confia na palavra de coaches, né? de motivadores, né? De pessoas que vão massagear a sua autoestima. Ele confia na palavra de Deus, que é todo poder e que se manifesta na nossa vida, na minha vida, e que se cumpre dia após dia. E quando nós então, olhamos para a palavra de Deus, nós vemos então que ela traz o consolo necessário para a nossa vida. Você quer encontrar resposta para tudo isso que está acontecendo? Busque na palavra de Deus. Mesmo que você não tenha uma resposta clara para aquilo que está acontecendo, uma coisa eu tenho a certeza, de que você vai encontrar o consolo necessário para saber que Deus continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele é o Deus soberano. Ele sabe o melhor para a nossa vida. Ele sabe o melhor para a sua vida e para a minha vida. Então é muito importante que você possa deixar que essa palavra possa frutificar na aridez do seu coração. Que ela possa frutificar na sua mente, fazendo sua mente a pensar diferente, que você seja um portador de boas notícias, não porque você simplesmente olha para as circunstâncias, porque se você for olhar para as circunstâncias, você não vai ser um portador de boas notícias, mas se você olhar para a palavra, você vai ser um portador de boas novas de salvação, boas novas de esperança, boas novas de vitória, porque a nossa esperança, a nossa vitória e a nossa salvação está em Jesus. E eu creio que Deus quer te abençoar. Deus quer trazer o consolo necessário ao seu coração. Deus quer realmente que você, e eu termino com o versículo 8 e o versículo 9, você possa enxergar além do que enxergam os olhos materiais. Ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E eu encerro essa palavra dizendo justamente isso. Como que nós somos limitados? Muitas vezes nós achamos que nós somos donos da verdade, mas a verdade vem de Deus, não de nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que nós estamos no caminho certo, mas é Ele que nos conduz na direção e no caminho certo. Ele diz, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os nossos pensamentos, os nossos caminhos, a nossa vontade, ela é limitada, mas o que Deus tem traçado e que tem preparado para os seus é muito maior do que nós podemos imaginar. É o próprio Paulo falando, ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, tudo aquilo que Deus tem preparado para os seus. E é muito importante que você possa crer nisso, que você possa descansar nessa promessa de que Deus tem preparado coisas maravilhosas para a sua vida e para a vida da sua família. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa descansar nas promessas do Senhor. Nós vamos estar orando. Eu quero dizer que amanhã, geralmente a gente faz nas quartas-feiras e sextas, a nossa live no Instagram. Só que eu quero avisar desde já que amanhã a gente não vai fazer. Amanhã é aniversário, como eu falei, de 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí vai ter um monte de live, uma programação especial, até convido vocês, se vocês quiserem assistir, pelo canal da IPB, o reverendo Roberto Brasileiro, que é presidente do Supremo Concílio, ele vai estar falando às 19 horas. Então, quem quiser acompanhar, acompanhe lá no canal da Igreja Presbiteriana, tanto pelo Facebook, como também pelo Instagram e também no YouTube. E aí você pode acompanhar a programação especial. E tem outras igrejas que vão estar fazendo uma programação especial em comemoração, um culto de ações de graça pelos 161 anos da Igreja Presbiteriana. Então eu achei prudente não marcar nada para o dia de amanhã. Então a nossa live vai acontecer normalmente na sexta-feira. E nós vamos estar falando sobre um tema muito importante, que é a questão do pânico, e também do estresse relacionado ao trabalho em meio a toda essa pandemia. Então, se você, ou o trabalho ou a falta de trabalho,
Tem gente que está trabalhando demais, tem gente que não está trabalhando. Então, tudo isso e todo esse contexto tem gerado uma ansiedade muito grande. Nós vamos estar conversando com a doutora Débora Sena, ela é psiquiatra, e ela vai estar, então, conversando com a gente sobre esse assunto. Então, sexta-feira, só que em vez de ser 8 horas, vai ser às 21 horas. Em vez de ser 8, vai ser às 9 horas, 21 horas de sexta-feira, e você é o nosso convidado a participar. Então, pelo Instagram, e que Deus possa estar, assim, nos abençoando. Vamos orar mais uma vez? Coloque a sua vida diante do Senhor, coloque a vida dos seus, daqueles que estão ao seu redor, pedindo que o Senhor possa assistir e visitar a cada um. Coloque a sua esperança no Senhor. Talvez você esteja seguindo um caminho, e esse caminho tem sido um caminho tortuoso, um caminho difícil, um caminho que você está levando um fardo muito grande. Mas você não precisa seguir esse caminho sozinho. É importante que você tenha certeza de que você não está sozinho. Ele está do seu lado. E não é necessário também você carregar todo o fardo que você tem carregado sozinho. Ele é aquele que está pronto a carregar o seu fardo, a te ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. Então é importante que você possa se colocar diante do Senhor. Você que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, convide, abra a sua vida e deixe que Ele possa entrar no seu coração e fazer a diferença. Ele quer trazer um novo momento, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar tudo aquilo que você está vivendo, Ele quer transformar o teu choro em festa, em alegria. E é muito importante que você possa, nesse momento, se colocar diante do Senhor, convidando e dizendo que Ele, a partir de hoje, é o Senhor e Salvador da sua vida. Vamos estar então orando nesse momento. Senhor, nós louvamos e engrandecemos a Ti, porque sabemos que Tu és o Senhor da nossa vida. A Tua palavra traz esperança ao coração. A Tua palavra traz a certeza, Senhor, de que ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que a circunstância, Senhor, diga ao contrário, o Senhor tem cumprido a Sua palavra. O Senhor está conosco. O Senhor nos dá a vitória em Cristo Jesus. E nós queremos colocar a vida de todos aqueles que têm nos acompanhado, aqueles que estão acompanhando ao vivo e aqueles que posteriormente vão estar acompanhando, Senhor, essa live. Que ela possa ser um instrumento, Senhor, na proclamação da Tua palavra, levando esperança, Senhor, àqueles que precisam de esperança, levando o renovo, Senhor, àqueles que precisam de renovação, levando realmente, Senhor, a libertação, àqueles que precisam da libertação. Quantas pessoas oprimidas, quantas pessoas presas, Senhor, a esse sistema do mundo, Senhor, a coisas que realmente escravizam, que levam-nos a vivenciar ou a experimentar coisas, Senhor, que a gente às vezes nem sabe o que está fazendo. Nós somos levados, nós somos carregados. Nós queremos pedir que o Senhor possa, Senhor, dar vitória a todos aqueles que confiam em Ti, confiam de fato na Tua palavra, que eles possam vencer todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer dificuldade, e ainda, Senhor, que a luta não venha passar de imediato, que eles possam confiar em Ti e ser fortalecidos, porque nós sabemos que esse processo também, Senhor, que o Senhor permite que lutas, dificuldades, Senhor, problemas possam acontecer, adversidades aconteçam na nossa vida. É um período de crescimento. E nós sabemos que toda essa pandemia está nos dando a oportunidade da gente crescer espiritualmente. E que nós possamos aproveitar essa oportunidade, para que o nosso testemunho possa ser fortalecido. E para que a gente possa continuar a afirmar de que Jesus é a solução para esse mundo. Que Jesus é o consolo para esse mundo. Que Jesus, Senhor, é a libertação para esse mundo. Que Jesus é aquele que transforma vidas, que um dia transformou a nossa vida e que é capaz de transformar toda essa tragédia em um momento diferente, de alegria, de festa e de júbilo. É o que te pedimos, é o que te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Uma boa noite a cada um de vocês e que vocês possam continuar orando, né, pela minha vida, por esse projeto, para que possa ser uma bênção, né? E você puder compartilhar também essa live com alguém, eu creio que isso também é uma possibilidade de nós estarmos assim abençoando vidas que não puderam estar aqui assistindo, mas que podem, né, de repente, posteriormente, estar assistindo essa live e sendo edificado pela palavra de Deus. Deus abençoe a cada um, uma boa noite a todos.